Nada funciona na vida de quem vive em função de alguém. Viver em função de alguém é algo muito fácil de acontecer, apesar de normalmente a pessoa que vive assim não percebe que ela está vivendo em função de alguém. Normalmente ela só vai perceber isso quando algo acontece que afeta aquele relacionamento. No caso de um relacionamento afetivo, quando a pessoa vive em função do marido, do namorado, a namorada, vive em função do filho, da mãe, do pai, enfim, de uma pessoa que ela ama. Se algo acontece que afeta aquele relacionamento e a pessoa é tirada da sua vida por morte, por separação, por traição, decepção, o que for, então aí ela vai perceber que ela vivia em função daquela pessoa, porque agora ela não consegue mais viver. A sua vida está travada, ela cai em depressão, ela não tem mais prazer de viver. Então aí ela descobre que aquela pessoa era o seu sol, a sua razão de viver. Muitas pessoas também vivem em função de alguém, mas pelo motivo oposto. Vive em função de alguém por causa de inveja, ela é obcecada. Já ouviu falar daquelas pessoas que querem tudo da outra, então elas imitam o jeito de vestir, o cabelo, a forma de falar, elas querem tudo igual a outra pessoa. Então são movidas por inveja ou por ódio. Quando alguém é ferido por outro alguém, no caso, sofreu um abuso, uma agressão, sofreu um trauma, uma traição, uma grande injustiça, muitas vezes a pessoa faz sua meta de vida torcer pela destruição da outra. E ela não vai ter paz, ela pensa que não vai ter paz e não vai conseguir virar a página enquanto aquela outra pessoa não pagar pelo erro que ela fez. Então, pelos motivos errados, ela passa a viver em função daquela pessoa que lhe fez mal. Então é muito comum isso acontecer. Muitas pessoas vivem em função de outras sem nem saber. E isso a gente avalia quando, por exemplo, a gente observa o comportamento da pessoa. A pessoa que se sujeita, por exemplo, em um relacionamento, ela se sujeita a maus tratos, ela se sujeita a humilhações, ela se sujeita a xingamentos, a tudo que a diminui, a inferioriza, e mesmo assim ela fica implorando, se arrastando atrás daquela outra pessoa, ela está vivendo em função dela. Quando alguém não consegue, por exemplo, parar de falar do ex ou da ex, já acabou o relacionamento há um tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas ela não consegue parar de falar do ex ou da ex. Eu me lembro que a minha avó, minha falecida avó, era assim. Depois que ela se separou do meu avô, divorciaram, todos nós, netos, filhos, todos nós sabíamos que se nós fôssemos visitar a nossa avó, ou se ela viesse nos visitar na nossa casa, o assunto dela seria o nosso avô. Ela já estava separada, já estava divorciada, não tinha chance de eles voltarem, mas ela não parava de falar nele. Ou seja, a pessoa, quando não consegue parar de falar, mesmo que seja mal, criticando, voltando ao passado, é porque ela está vivendo em função de outra pessoa. E o que acontece quando você vive em função de alguém é que a sua vida trava. Você para de viver a sua vida e passa a viver a vida daquela outra pessoa. Muitos vivem acompanhando a vida dessa outra pessoa nas redes sociais. Querem saber o que ela está fazendo, querem saber o que está acontecendo. Elas não vivem a sua própria vida. Ela necessariamente vai consumir as suas energias, vai virar o seu foco para aquele outro alguém e, portanto, cada dia que passa, ela vai
cuidar menos da vida dela, portanto, ela vai adoecer emocionalmente. Ela pode adoecer até fisicamente. Ela vai se tornar uma pessoa muito difícil de se conviver, porque quem é que gosta de alguém que vive em função de outro alguém? Não é? Se ela não cuida de si, está vivendo em função de outra pessoa, ela desaparece. Então ela se torna uma pessoa indesejável, uma pessoa chata, ela se torna uma pessoa que não tem a sua própria personalidade, o seu próprio conteúdo, o seu próprio plano, projeto de vida, porque o único projeto de vida dela é a outra pessoa. Então ela desaparece. Por isso Jesus disse: onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando a pessoa faz de outro alguém o tesouro dela, o objeto da sua vida, o coração dela está ali. É por isso que ninguém deve ocupar esta posição no nosso coração. Para o seu bem, você nunca, jamais deve permitir que uma pessoa, por bem ou por mal, por bons motivos ou maus motivos, ocupe o centro ou o primeiro lugar do seu coração. Nunca, jamais faça isso. A única pessoa que pode ocupar esse lugar é Deus. Porque ele não vai te fazer mal, não vai decepcionar, ele não vai ser injusto com você. Ele simplesmente é o único que pode estar neste lugar na sua vida. Mas você não pode trazer alguém para este lugar, a não ser que você queira decepção, frustração, a não ser que você queira passar raiva, tristeza, porque com certeza esta pessoa vai trazer tudo isso para você em algum momento. Ela não vai conseguir corresponder às suas expectativas. Ou, do motivo contrário, a pessoa que você tem mágoa, a pessoa que você fica seguindo por inveja, por raiva, desejando o mal para ela e etc., que ela pague, que ela reconheça, que ela venha te pedir perdão, né? Ah, enquanto ela não vier me pedir perdão, eu não vou perdoar, não vou esquecer, etc, etc. Quem sabe essa pessoa não está nem aí para você. Ela não está nem aí. Ela está vivendo a vida dela, indiferente da sua. E você, obcecado por ela. Então, o que é que você tem que fazer? O que nós aprendemos com isso? Nós temos de nos libertar de pessoas que residem no nosso coração, no primeiro lugar do nosso coração, sem pagar aluguel. Elas não pagam aluguel. A gente é que paga um preço caro por permitir que elas fiquem ali. Então, você tem que arrancar essa pessoa daí. E como é que você faz isso? Como que você vai tirar uma pessoa que entrou aí por razões tão fortes? Como é que você vai fazer isso? Ora, primeiro passo, como todo problema, é você reconhecer que isso é sim um problema. Reconheça que você tem gastado suas energias com alguém que só tem trazido para você frustração, decepção. Reconheça que isso é um problema. Segunda coisa que você tem que fazer. Não é possível você simplesmente arrancar alguém do seu coração e deixar um espaço ali vazio. Porque se você arranca alguém do coração, o espaço vazio vai exigir que você coloque outra pessoa no lugar. Então você já tem que saber que no lugar dessa pessoa, o único que pode ocupar é Deus. Então, você quer tirar essa pessoa do seu coração? Faça o seguinte. Meu Deus, eu reconheço. Fale com Deus com as suas próprias palavras. Eu reconheço que eu gastei minhas energias, que eu coloquei essa pessoa no teu lugar. Eu reconheço que eu parei de viver a minha vida para viver a vida dessa pessoa. E agora eu reconheço que isso é um erro. Mas o que eu desejo agora é tirar essa pessoa deste primeiro lugar no meu coração e colocar o Senhor. Eu quero que o Senhor ocupe o teu lugar na minha vida. Então você tem que, com sinceridade,
buscar a ajuda de Deus para fazer esta mudança no seu coração. Você vai fazer um despejo, arrancar esse residente aí do teu coração e dizer para ele: tchau, não vou mais te deixar morar aqui. E você vai dizer para Deus: só o Senhor pode ocupar esse lugar na minha vida. Então, se você começar a fazer esta oração com sinceridade, e essa oração provavelmente você vai ter que repetir algumas vezes, não por questão de repetição de ladainha, eu digo, você vai ter que fazer isso hoje, amanhã, você vai ter que lembrar de novo e depois, até que esse processo esteja concluído dentro de você. E ele vai te ajudar. A sua persistência nesta oração envolverá a ajuda de Deus. Ele vai ver a sua sinceridade, ele vai te ajudar. Então, você voltando as suas atenções para ele, tirando o foco desta pessoa, parando de ficar mirando, filmando tudo sobre a vida desta pessoa, você vai voltar as suas atenções para Deus, para a palavra dele, o que ele quer de você, o que ele deseja fazer na sua vida, o que você tem de mudar pela vontade dele, ouvir o conselho dele, enfim, você vai voltar a mesma atenção que você tem dado para outra pessoa, você vai transferir essa atenção para Deus. E aí sim, você vai ficar curado disso. E você vai passar a ter a sua própria vida. Sua vida vai destravar, você vai ter paz, você não vai mais ficar chorando, decepcionado, com raiva. Tudo isso vai passar, essa depressão, tudo isso que você tem aí por causa desse alguém, automaticamente vai desaparecer. E você vai ter paz. Experimente fazer o que eu estou lhe falando. Pare de viver em função de alguém, porque enquanto você viver em função de alguém, a sua vida não vai funcionar. Mas quando Deus ocupar esse lugar, tudo vai destravar, tudo vai começar a andar para você, gradativamente, e você vai ter paz. Pratique isso. E se você quiser compartilhar esta mensagem com alguém, passe adiante. Alguém que precisa saber disso. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!